Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu almoço de Natal. Bora lá pro passo a passo. Gente, eu comecei pelo frango. Esse frango minha irmã já tinha temperado de um dia para o outro, que ele ficou marinando com alguns temperinhos, alho, sal, cebola, e ele ficou, gente, marinando por 24 horas, de um dia para o outro. Pro peito não ficar assim tão seco, que é uma parte que costuma ficar bem seca, né? Eu tiro aí, desgrudo essa pelinha e vou tá passando margarina. Também pode usar manteiga, tá? É opcional. Então, aí eu passei manteiga. Gente, não fica gorduroso. Às vezes vê passando assim muita manteiga, né? Mas não fica gorduroso. Ajuda bastante o peito não ficar ressecado. E eu passo aí, gente, por todo o peito do frango. E também a quantidade é opcional. Eu não gosto de passar muito. Eu passo assim uma quantidade que cobre todo o peito do frango. Agora, gente, com uma linha, qualquer barbante, eu vou estar amarrando as coxinhas, né? E as asas, né, elas costumam ficar bem moreninha, né? Até queimar. Aí, no momento, eu não tinha aqueles palitinhos, que fica muito bom espetar aqueles palitinhos de dente, mas eu não tinha. Eu só coloquei elas para trás. E ficou muito bom, gente. Não queimou. Ficou muito bom. Aí eu não gravei o final, mas depois no final do vídeo vocês vão ver como que ficou o frango assado. Eu cortei algumas batatas assim também, bem grosseiramente mesmo. Olha essa batata em formato de coração. Ai, ficou muito bom, gente. Eu cortei em volta assim de umas 8 batatas. Coloquei elas aí em redor do frango. E depois, gente, dei uma pincelada com margarina, para elas também dar uma douradinha por cima. Me conta, gente, vocês gostam de quê? Frango, chester, peru? Qual que vocês preferem? Eu sempre fiz frango assado. É mais em conta e eu acho mais gostoso. Gente, depois que eu pincelei, eu levei ao forno na temperatura máxima, por volta de 1 hora e meia. Aí eu coloquei uma água para cozinhar um macarrão. Enquanto a água ia fervendo, gente, eu fui cortando algumas verduras para fazer a salada de maionese. Vocês gostam? Aqui no Natal não pode faltar. Sempre tem que ter. Todo ano tem. Eu cortei chuchu, cenoura, beterraba, tá? E eu vou cortando ela assim quadradinhos e vou colocando na panela só para ganhar tempo. Eu costumo colocar batatinha também, gente. Só que eu errei as contas, cortei todas as batatas, coloquei no frango e não tinha mais para colocar na salada, mas ficou gostoso mesmo assim, gente. Ficou muito bom. A água do macarrão ferveu e eu fui colocar o macarrão. Gente, eu esqueci o nome desse macarrão. Ele é desse mais grossinho aí. É o meu preferido. Esse ano foi o primeiro ano que eu fiz um macarrão de forno com esse macarrão aí. Coloquei as verduras para cozinhar na panela de pressão para eu ganhar tempo. Enquanto as outras coisas foram cozinhando, gente, eu fui preparar o arroz. Fiz um arroz à grega. Vocês gostam, gente, de arroz sem passas ou com passas? Aqui todo mundo gosta. Eu acho muito gostoso aquele agridoce. Então, na panela eu coloquei o óleo, o alho, deixei fritar bem, ficar bem douradinho. E coloquei, gente, por volta de 3 xícaras de arroz. A minha xícara é de 240 ml. Deixei o arroz dar uma refogada, coloquei um pouquinho de sal, misturei mais um pouquinho. Esse almoço, gente, só lembrando para vocês, foram para 10 pessoas. Coloquei 1,5 latinha de milho verde, depois coloquei 1 latinha de ervilha. Cortei umas pimentas de cheiro, que eu acho que faz toda a diferença, gente. Dá um sabor, fica muito bom. Depois acrescentei água até cobrir, misturei um pouquinho e acrescentei as uvas passas pretas. Gente, eu usei a metade daquele pacote maiorzinho de uva passa, tá? Misturei aí, gente, deixei cozinhando. Preparei também, gente, um feijão com linguiça calabresa. Coloquei na panela alho, óleo, cebola, deixei fritar um pouquinho
e coloquei as linguiças cortadas em rodelas. Eu não costumo tirar aquela pelinha que vem nela, tá, gente? Deixei ela fritando um pouquinho e acrescentei o feijão. Coloquei um pouquinho de sal, tá, gente, para acertar aí no sabor. Também acrescentei pimenta de cheiro. Aqui em casa gosto de colocar em tudo pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro não pode faltar. Misturei um pouquinho e deixei cozinhando. Olha como ficou, gente. Agora eu vou estar dando continuidade com o macarrão. Aí na panela eu coloquei para refogar óleo, cebola, alho e aproximadamente, gente, 1 quilo de carne moída. Deixei refogando aí um pouquinho. Coloquei também um pouquinho de sal. Dei uma misturadinha aí para ficar tudo muito bem misturado. Tirar os gruminhos da carne também. E enquanto isso, o arroz ficou pronto. Olha que maravilha, gente. Voltando lá pro macarrão, acrescentei uma latinha de milho. Dei uma misturadinha aí. Acrescentei também, gente, um temperinho. Eu não tinha ouvido falar nesse temperinho. Como esse almoço foi na casa da minha mãe, lá eu encontrei esse tempero. O nome dele chama Orange Pepper. Muito bom, gente, por sinal. Acrescentei também 3 caixinhas de creme de leite para deixar esse macarrão bem cremoso. Dei uma misturadinha aí. Gente, pensa no cheiro, o tanto que tava bom. Nossa, mas ficou bom demais esse macarrão. Depois acrescentei também a páprica picante. Para ajudar a dar uma corzinha, gente, tirar a palidez aí desse molho, eu também coloquei um pouquinho de molho de tomate. Acrescentei o macarrão. Gente, ele passa um pouquinho do ponto, ficou um pouquinho quebradíssimo. Não alterou em nada no sabor, ficou muito bom, bem temperado, gente. Muito bom mesmo. Eu gosto muito de macarrão. E macarrão de forno, então, uma delícia. Dei uma misturadinha aí para ficar bem incorporado esse molho. Agora eu vou estar transferindo esse macarrão para uma travessa. Vou estar colocando aí, gente, todo o macarrão. Acrescentei mussarela também, gente. Vou estar levando ao forno para dar uma gratinada. Deixar bem douradinho por cima. Ver ao fogo, gente, por 180 graus. Até que fique bem douradinho por cima. Olha que belezura. Gente, isso aí fica bom demais da conta. As verduras cozinharam, gente. Eu tirei daquela água quente, lavei, depois transferi para essa travessa. Coloquei uva passa preta e depois acrescentei um pote desse daí de maionese. Aqui a gente gosta muito de comer ela bem geladinha. Então eu lavei bastante para tirar toda a água quente, para ela ficar bem friinha. Misturei tudinho, gente. Olha o tanto que ficou bonita essa maionese. Depois eu levei para geladeira. E por último, mas não menos importante, a nossa farofa de banana com bacon. Gente, essa farofa é um espetáculo. Ela é boa demais e tem em todo o Natal aqui em casa. Ela é muito boa. Eu comecei fritando a banana. Coloquei ela no óleo bem quente, gente, porque senão ela fica encharcada. E deixei ela ficar bem douradinha. Enquanto a bananinha fritando, eu cortei o bacon. Tirei aquela pele, gente, aquela parte mais durinha, e deixei só essa parte mais macia. Cortei em cubinhos mais grossinhos e também levei para fritar. Deixei ele bem douradinho, mas não fritei muito para ele não ficar muito duro. Deixei ele fritar para ficar macio, sabe?
Depois que fritou, gente, eu tirei aí da panela o bacon que já tinha fritado e acrescentei na panela da banana. E aí, gente, eu também tinha acrescentado um pouquinho de óleo e alho também. Não deu para gravar, mas eu também coloquei alho e óleo aí para fritar. Depois dei uma misturadinha e acrescentei a farinha de mandioca. Eu gosto que ela fica bem soltinha, então eu deixei o fogo desligado. Porque se eu deixar o fogo ligado, ela vai cozinhar e ela vai ficar toda embatumada, toda grudada. Acrescentei também a uva passa preta. Coloquei um pacotinho, coloquei também uma cenoura média ralada e também uma pimenta de cheiro, gente. E isso tudo com o fogo desligado. A cenoura estava crua e a pimenta de cheiro também. E eu só misturei. Acertei também um pouquinho o sal. Coloquei bem pouquinho, gente, só para acertar mesmo. E aí dei uma misturada e vou transferir para uma travessa. Ficou uma delícia, gente. Não deu para quem quis essa farofa. Muito boa mesmo. Gente, e esse foi o nosso almoço de Natal. Gente, foi tudo muito simples, mas foi feito com muito carinho para minha família. Minha mãe fez de sobremesa esse pudim de leite condensado e um mousse de maracujá. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Tchau!